E aí galera, tudo bom? Eu sou o professor Alan Miranda e seja muito bem-vindo ao nosso curso de raciocínio lógico, tá bom? Então nesse curso a gente vai passar ali pela espinha dorsal do raciocínio lógico, mostrando para você as principais coisas que tem dentro da parte de lógica proposicional, tá ok? E como eu sempre falo em todo o curso de lógica, né, seja presencial, seja no YouTube, seja no meu site, a parte de lógica proposicional ela é toda ligada, tá bom? Então para você entender a parte de argumentação, por exemplo, é muito importante que você entenda a parte inicial, que você não vá pulando etapas, tá? E a ideia aqui é exatamente para você que tem dificuldade em raciocínio lógico, ver que raciocínio lógico não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Então a gente vai devagar, passo a passo, para que você consiga entender e se dar bem nas provas aí de concurso público, né? Cai em várias áreas, área policial, polícia civil, polícia federal, tribunais, área fiscal, então é uma parte bem ampla de concursos que abrange aí, tá bom? Lógico, não se esquece aí de se inscrever no nosso canal, curtir a nossa página e dar aquela força pra gente, tá bom? Então bora começar a nossa aula aqui, tá? Então bora lá. Então, começando aqui, de fato, do começo, né, da parte de lógica proposicional, lógica sentencial, tá ok? Então, a gente tem uma definiçãozinha básica aqui, cada livro que você pegar também vai ter uma definição, mas todas se resumem à mesma coisa. Então, o que seria uma proposição, tá? Chama-se proposição ou sentença toda oração declarativa que pode ser classificada em verdadeiro ou falso, tá ok? Então, primeiro detalhe aqui, ó. Toda proposição, ela é uma oração, tá ok? Se é uma oração, pergunto para você, o que tem que ter? Tem que ter verbo, nem que seja na fonética aqui pra gente. Então, olha lá, primeira dica é essa. Tem que ter verbo, o verbo ele é obrigatório aqui pra gente, tá bom? E outra coisa, você sempre vai poder classificar como verdadeiro ou como falso. Para ficar muito simples para você, o que é uma proposição? Toda proposição é uma informação que eu vou estar passando para você. Essa informação ela tem algumas características. Quais são elas? Primeiro, ela sempre vai ter sentido completo. Pô, professor, sentido completo? Entendi. Então, se não tiver sentido completo, não é proposição. O verbo ele é obrigatório, nem que seja na fonética. Professor, entendi. Então, se não tiver verbo, não é proposição? Não. Então, se tiver, é proposição? Também não. Pode ser que seja ou pode ser que não seja, tá? E aí você vai poder classificar como verdadeiro ou como falso, tá bom? Então, são essas características. Sentido completo, vai ter verbo e você vai poder classificar como verdadeiro ou como falso. Bora ver uns exemplos aqui para isso ficar bem claro na sua cabeça. Então, olha só. Aqui eu tenho o seguinte. O Alan é professor de raciocínio lógico. Essa frase, ela tem sentido completo para você? Tem. Beleza. Tem verbo? Tem. Eu consigo classificá-la como verdadeiro ou como falso? Professor, consigo e é verdadeiro. Mas olha só, eu não estou perguntando para você se é verdadeiro ou se é falso. Até porque muitas vezes na questão você não vai conseguir identificar. Por exemplo, eu poderia botar Pedro aí. Pedro é professor de raciocínio lógico. Professor, eu não conheço Pedro. Mas pode ser que ele seja ou pode ser que ele não seja. Então, primeira coisa, quando eu perguntar para você se é proposição, eu não quero saber a priori se é verdadeiro ou se é falsa, tá bom? Eu só estou pedindo para você classificar. Então, é proposição. Legal, então a primeira aqui é uma proposição. Um detalhe, as proposições, a gente sempre classifica elas com letras, tá? Letras minúsculas e a letra que você quiser. É igual matemática. Olha, eu não conheço alguma coisa, a gente chama de x. É obrigado que seja x? Não. Então aqui a gente chama de P por ser proposição. As letras mais utilizadas são P, Q, R, A, B e C, tá bom? Mas pode ser qualquer letra que você queira. Legal, bora aqui para outra. 9 é diferente de 5. É isso que ele está falando. Ele está falando o seguinte para mim, olha, 9 é diferente de 5. Estou passando uma informação para você? O professor está passando uma informação. Dá para classificar isso daqui como verdadeiro ou como falso? Professor, dá. Então é proposição? Com certeza. É a mesma da primeira? Não, é diferente. Então eu vou botar uma letra diferente aqui, tá bom? Então no caso aí, essa proposição seria uma proposição que, tá bom? Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Se eu falo para você, Rio de Janeiro é a capital do Brasil, eu estou passando uma informação? Sim. Tem sentido completo? Tem.
pode ser que seja verdadeira ou pode ser que seja falso, não é isso? Então é proposição? Sim, não interessa se está certo ou se está errado. Então aqui, ó, por exemplo, eu vou chamar de letra R. Tá ok? Beleza. E aqui, ó, 2 mais 2 é igual a 5, tá? 2 mais 2 é igual a 5. Eu estou te passando uma informação? Estou passando uma informação. Tem sentido completo? Tem sentido completo. Pode ser que seja verdadeira ou pode ser que seja falsa. E não vai esquecer que tem o verbo também aí. No caso seria 2 mais 2 é igual a 4, né? Na fonética, tá bom? Então isso daqui é uma proposição? Sim, é uma proposição, tá? Então só para a gente lembrar um pouquinho de matemática aqui, vou chamar de letra X essa proposição aqui, tá bom? Então você entendeu o que é proposição? E isso aparece demais nas provas, em todas as bancas, tá? Caem questões desse tipo aqui, tá bom? Beleza, bora dar continuidade aqui na nossa aula. Para ajudar você, a gente mostra aquelas que não são proposições, as principais, tá? Você sabendo o que é proposição, legal, você já consegue desenvolver as questões. Mas bora mostrar aqui aquelas principais que não são proposições. Elas são sentenças, mas não são proposições, tá ok? Que maravilha de carro. Se eu falo para você, que maravilha de carro, você consegue classificar como verdadeiro ou falso isso? Professor, não consigo. Olha, que maravilha de carro, é verdadeiro, é falso? Eu não consigo. Então, para ficar mais claro para você, sempre que eu ver esse pontinho aqui, ó, de exclamação, não é proposição. Ah, professor, essa dica é muito legal. Se eu ver um sinal de exclamação, já sei que não é proposição. Exatamente. Isso daqui a gente chama o seguinte, isso aqui a gente fala o seguinte, olha, isso daqui é uma sentença, não é um ponto de exclamação, então isso aqui é uma sentença exclamativa. Tá? Então uma dica muito legal, vi um sinal de exclamação, já descarta, não é proposição. Hoje é domingo? Se eu chego para você, hoje é domingo, professor, é verdadeiro isso, é falso. Repara que não tem nada a ver, você não consegue atribuir um valor lógico, você não consegue classificar como verdadeiro ou falso. Então outro pontinho aqui, ó, só que agora é um ponto de interrogação. Então sempre que for uma pergunta, não é proposição. Isso daqui a gente chama de sentença, é ponto o que isso aí? De interrogação. Então isso aí é uma sentença interrogativa. Ok? Saia já daqui. É uma proposição? Não, repara que eu estou dando uma ordem para você, tá bom? Então sempre que eu der uma ordem, ou se eu fizer um pedido para você, isso não é caracterizado como proposição, tá bom? Isso daqui, eu posso falar o seguinte, olha, isso daqui é uma sentença imperativa. E a dica está exatamente, se você olhar no verbo também, tá? Então, sempre que eu der uma ordem, olha, sai de sala, faz o teu exercício agora. Eu estou dando uma ordem para você, não é proposição, tá bom? Legal. X mais Y é igual a 5. Olha, professor, eu acho que é, porque se eu botar aqui 2 e aqui 3, vai dar 5. Legal, mas e se eu botar 10 e 11? 10 mais 11 vai dar 5? Não. Isso daí não vai ficar variando? Vai. Então isso aqui a gente chama o seguinte, ó. A gente chama de sentença aberta. Tá bom? Então, a priori aqui pra gente, eu vou já te dar uma dica. Em geral, quando a gente vê letras, quando a gente vê essa parte de equações matemáticas, normalmente ele não quer que você resolva, ele quer que você classifique. Então, em geral, quando você vê letra lá, você classifica como uma sentença aberta. Ah, professor, entendi. Então, se eu tiver normalmente equações, coisas com letras, eu vou classificar como sentença aberta. A priori, sim. Tá legal? Mas pra frente a gente desenrola outras coisas. E se eu falar aqui pra você, olha, ele é professor. Ele é professor. Professor é proposição. A gente viu ainda agora que Alan é professor. Beleza, mas eu falei Alan é professor. Eu especifiquei alguma coisa. Você sabe quem é ele? Professor, de fato, eu não sei quem é ele. Pode ser o Roberto, mas pode ser o Paulo, pode ser o Pedro. Então, o detalhe aqui é o seguinte. Sempre que ele der pronomes para você, ele, ela, aquele, aquela, sempre que ele não especificar, repara que não é uma informação completa isso daqui, tá bom? Então, isso daqui a gente chama também de sentença aberta. E aí é muito parecido para a gente se confundir, porque também vai ter verbo, tá? Então a sentença aberta ela tem verbo, só que é uma informação vaga, tá bom? Então qual é a dica para ser
uma sentença aberta? Normalmente ele vai te dar letras na parte de matemática, ou ele vai te dar aqueles pronomes ele, ela, aquele, aquela, não vai especificar alguma coisa, algum lugar, tá bom? Legal? Então, só recapitulando aí, proposição é aquela informação completa que você vai ter, tá bom? Vai ter o verbo ali, nem que seja na fonética, e você pode classificar como verdadeiro ou falso. E aqui, ó, as principais que não são proposições. Quais são elas, as que não são proposições? Sentenças exclamativas, tá bom? Vi um sinal de exclamação. Sentença interrogativa, vi um sinal de interrogação. Sentença imperativa, em geral, vai ser ordem ou vai ser pedido, pode ser um comando também. Sentença aberta, tá bom? Normalmente vão ser letras e normalmente vão ter pronomes ali, tá bom? São as principais que aparecem nas provas aí, tá? Legal? Bora botar logo isso em prática? Então sempre vai dando um pausezinho no vídeo aí pra gente tentar fazer, legal? Assinale quais das sentenças abaixo são proposições. Opa, bora ver aqui quais são proposições. O professor Estevão é simpático. É proposição? Professor, porque ele identificou alguém, ó. O professor Estevão é simpático. Pode ser que ele seja, pode ser que ele não seja. Então, de fato, aqui, ó, é proposição. Tá certinho a letra A. O Brasil é um país da América do Sul. Olha, o Brasil é um país da América do Sul. É uma informação que tem sentido completo? Sim. Pode ser que o Brasil seja ou pode ser que o Brasil não seja. Isso não interessa para mim agora. Então, é proposição. Que belo dia. É proposição, professor? Já estou malandro aqui, ó. Tem um sinal aqui de exclamação, não é proposição. Exatamente. Então, não é proposição aqui, tá bom? Que horas são? É proposição, professor? Olha aqui o sinal aqui, ó. Mais um sinal de interrogação. Não é proposição. Legal, muito bem. Faça seu trabalho com dedicação. E aí é proposição? Professor, queria me pegar nessa aí. Não é proposição, porque aqui, ó, faça seu trabalho com dedicação. É uma sentença imperativa, tá bom? Limpe seu quarto. Limpe o quarto. O que eu estou te dando aqui? Eu não estou te dando uma ordem. Sentença imperativa também, tá ok? 2 mais 3 é maior do que 4. Olha só, eu posso até arrumar isso daqui. 2 mais 3 é 5. Eu estou falando o seguinte, olha, 5 é maior do que 4. Pode ser que esteja certo ou pode ser que esteja errado, mas é proposição com certeza. A Terra é um planeta. A Terra é um planeta. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Então isso daqui também está correto, tá bom? Então o correto aqui só seria o quê? A letra A, a letra B, a letra G e a letra H. Legal? Beleza? Então bora lá fazer umas questõezinhas aqui de concurso. O professor já vai começar pelo CESP, a galera já tem medo do CESP, né? Não, você vai ver que é tranquilo. E como eu falei, aparece muito em várias provas do CESP isso. Então bora lá. Há duas proposições no seguinte conjunto de sentença. Então, o CESP, em geral, né, ele tem provas que você vai marcar também, você vai dizer se está certo ou se está errado. 2 mais 2 é igual a 5, está certo ou está errado? Então, bora ver se isso daí está certo ou se está errado. Então, aqui, ó, o Banco do Brasil foi criado em 1980. É uma proposição? É uma proposição, tem sentido completo. Isso daí eu posso classificar como verdadeiro ou falso, por mais que eu não saiba se esteja certo ou não. Faça seu trabalho corretamente. É uma proposição, inclusive, né? Parecido com o que a gente fez agora. Não é proposição isso daqui, tá bom? Manuela tem mais de 40 anos de idade. Olha, a Manuela tem mais de 40, viu? É proposição? Sim, porque eu identifiquei a Manuela aqui. Se fosse ele, ela tem mais de 40, não seria proposição. O que foi que ele falou aqui, ó? Há duas proposições. Tem só duas proposições? Sim, então aqui estaria certo. Legal. Professor, estou gostando da matéria. É isso aí, uma matéria bem legal da gente estudar. Bora fazer aqui mais uma questão. Dá um pause no vídeo, marque aí para mim. Proposições são afirmativas que se pode valorar por verdadeiro ou falso. Dentre as alternativas abaixo, assinale a única que não é proposição. Professor, nem li aqui as alternativas, já bati o olho e já sei que é a letra C. Tá, mas por que tu sabe que é a letra C? Olha aqui, professor.
tem um sinalzinho aqui de exclamação. Se tem um sinal de exclamação, não pode ser proposição. Olha que dica bacana. Então, de fato, aqui, ó, sem ler as outras alternativas, eu já sei que essa daí não é proposição. Uma sentença, qual é o nome? Exclamativa. Legal? Beleza? Tá? Então, já sei o que é proposição. Bora falar um pouco aqui. Olha aqui, tá? Faltou aqui, botou um O no lugar, né? Vou botar um Pzinho. Pronto. Princípios lógicos, tá? Então a gente tem 3 princípios básicos que a gente estuda aqui em lógica, que deixa tudo amarradinho pra gente, tá bom? Então bora lá. Quais são os princípios que nós temos? Eu tenho os seguintes princípios aqui, ó. Princípio do terceiro excluído, princípio da não contradição e princípio da identidade, tá bom? Bem simples. Terceiro excluído, o próprio nome já está falando para você, tá? Você está excluindo uma terceira possibilidade. Toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, não havendo terceira possibilidade. Então, olha só, é por isso que a gente chama de lógica bivalente aqui, porque só são 2 possibilidades. Ou o negócio é verdadeiro ou o negócio é falso. Tem outra possibilidade? Não existe. O que me garante é esse princípio aqui. Tudo bem? Isso vai ser muito importante lá em argumentos pra gente, tá? Aqui, ó, princípio da não contradição. Toda e qualquer proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, tá bom? Por exemplo, olha, 2 mais 2 é igual a 4. Professor, é verdadeiro e é falso. Faz sentido isso? Não, você só vai atribuir uma única classificação, tá bom? O que contradiz aí, às vezes, se tu tiver, por exemplo, um paradoxo, você consegue atribuir 2 valorações a uma única frase, mas aí não é proposição, porque contradiz exatamente esse princípio, tá bom? Legal. E o último que você tem aqui, ó, o princípio da identidade. Todo objeto é idêntico a si mesmo. Professor, isso eu não entendi muito, não. É exatamente por isso que a gente está aqui, porque a gente vai traduzir e vai deixar de maneira muito simples e clara para você. Tu sabe o que quer dizer isso daqui? É o seguinte, o que é verdadeiro, o que é falso sempre vai ser falso. Uma proposição jamais vai mudar de valoração, tá bom? Então é isso, professor, é isso? Simples assim, não é? Então bora repetir aqui, ó. Princípio do terceiro excluído. Além de verdadeiro e falso, tem outra classificação? Professor, não. Terceiro excluído, eu estou excluindo uma terceira possibilidade. Perfeito. Não contradição. Olha, não contradição não pode ser os 2 ao mesmo tempo, tá? Então, uma proposição jamais vai ser verdadeira e falsa simultaneamente, tá bom? E princípio da identidade. O que isso quer dizer? Que o que é verdadeiro para mim vai ser verdadeiro, o que é falso para mim sempre vai ser falso. Uma proposição, ela jamais vai mudar de valoração, tá bom? Se ela começou sendo verdadeiro, ela vai sempre ser verdadeira, tá ok? Por mais que você já esteja adiantado, professor, já até estudei negação, por exemplo, eu sei que pode mudar, tá? Mas aí você tem lá um modificador lógico, tá bom? A proposição em si continua tendo a mesma valoração. E aí, deu para você entender? Deu para você pegar legal? Isso aqui vai ser de fundamental importância e vai levar você até o final do curso, tá bom? Então espero que você tenha gostado, espero ter ajudado de verdade você. Como eu falei, não se esquece aí de se inscrever no nosso canal, curtir a nossa página e nos seguir nos próximos vídeos. Fique com Deus, até a próxima, aguardo você.